forte. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso debate sobre o tema do saneamento. É uma iniciativa do Instituto da Brasilidade que vai realizar uma sequência grande de seminários visando recolher informações para a constituição de um documento visando o ano de 2022, né? A nosso bicentenário da independência. Hoje nós temos aqui presentes o Clóvis Nascimento, meu companheiro presidente da FICENGE, um companheiro do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, vice-presidente, com o qual eu me ombreei durante muito tempo, e que é também engenheiro da SEDAI. E do outro lado, meu amigo Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite, engenheiro, professor da UFRJ, especialista nessa área também, com atuação durante muito tempo no setor de saneamento. Eu vou dar primeiro a palavra ao Clóvis. Ele vai fazer uma retrospectiva da situação do saneamento no Brasil desde o seu início. Ok? Ele vai começar. Você tem 20 minutos para falar. Se precisar mais um pouco, a gente estende, tá certo? Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer aí o convite do Instituto da Brasilidade para estar aqui participando dessa mesa junto com Luiz Edmundo, nosso amigo e companheiro antigo aí da militância do saneamento, das causas públicas. Nosso Carlos Montes, desculpe, Carlos. Nosso Carlos Montes, queria saudar também. Então, eu sou engenheiro de carreira da SEDAI, não estou aqui pela SEDAI, né, fui convidado pelo Instituto para falar sobre saneamento, mais pela minha carreira aí, pela minha militância nessa área. Mas o saneamento brasileiro, a gente fazendo uma visada ré, até antes da criação do BNH, antes da criação das empresas estaduais, o saneamento brasileiro vivia um déficit muito grande de água, né? Ele era praticamente tocado, quer dizer, quem tinha a obrigação de conduzir as ações de saneamento eram os municípios brasileiros. E era uma dificuldade muito grande. No plano federal existia a Fundação CESP, que era um braço federal que dava uma ajuda grande, né, aos municípios. Por ocasião da guerra, principalmente, houve até recursos aí internacionais principalmente para as populações que trabalhavam aí à beira da retirada de matéria-prima para a indústria bélica. Mas com o fim da guerra acabou esses recursos secaram e a Fundação CESP ela continuou e ajudando aí os municípios. Na verdade, com a ditadura militar foi criado o BNH, o Banco Nacional de Habitação, e dentro do BNH foram criadas duas linhas de crédito. A primeira que foi o SFH, que era o Sistema Financeiro de Habitação, e o SFS, que era o Sistema Financeiro de Saneamento. E no bojo do Sistema Financeiro de Saneamento foram criadas as empresas estaduais de saneamento. No Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade toda própria. O Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele foi Distrito Federal, quando nós tínhamos, naquela ocasião, os serviços de água e esgoto do Distrito Federal. A partir da década de 60,
virou Estado da Guanabara. Então a gente tinha SEDAG, já criado pelo BNH, que era a Companhia de Águas da Guanabara, e tinha a ESAG, que era a Empresa Estadual de Esgotamento Sanitário da Guanabara também. Bom, em 75 houve a fusão dos estados e aí foi criada a SEDAI, se fundindo com as empresas do antigo Estado do Rio. Mas, na verdade, portanto, o município do Rio de Janeiro ele passou pelos 3 entes federados. Ele foi Distrito Federal, foi Estado da Guanabara, foi Estado e hoje é município do Rio de Janeiro. Mas, concretamente, o sistema financeiro de saneamento praticamente colocou recursos para que pudesse ser eliminado o déficit de água no Brasil. A ideia inicial era essa. E aí, a partir da criação das empresas estaduais, em São Paulo foi criada a Sabesp, no Ceará foi criada a Cagepa, enfim, foram criadas empresas no Brasil inteiro, empresas estaduais. Um detalhe interessante, desculpe, é que mesmo na época da ditadura e mesmo com as empresas estaduais, a ditadura respeitou os municípios como poder concedente, porque isso era constitucional. E aí o que a ditadura fez? Os municípios que se conveniassem com a empresa estadual tinham acesso aos recursos do governo federal. Aquele município que não se conveniasse não tinha acesso. Isso perdurou até 85, com a redemocratização, quando caiu tudo isso e todos os municípios passaram a ter acesso também aos recursos do governo federal. Com todas essas dificuldades, cerca de 1.600 municípios brasileiros se mantiveram autônomos. Inclusive, o município, o DEMAI de Porto Alegre, que é uma capital, a Corsan, que é a empresa estadual do Rio Grande do Sul, não tem Porto Alegre. Quem faz a distribuição de água e a coleta e o tratamento dos esgotos de Porto Alegre é o DEMAI de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre. Muitos, aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos Volta Redonda, que até hoje é um SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, tinha Barra Mansa, que era autônomo, tinham vários municípios aqui no Rio também que não se filiaram à SEDAI. Nessa ocasião, houve um boom de obras aí de abastecimento de água. Apesar da estação de tratamento de águas do Guandu ficar no município de Nova Iguaçu, portanto, dentro da Baixada Fluminense, o déficit social de água para com a Baixada ainda é muito grande. Para vocês terem uma ideia, hoje, quer dizer, eu diria que há 4 anos começaram a fazer uma obra de ampliação da estação de tratamento do Guandu, já que na década de 80 houve uma tentativa frustrada de se fazer uma obra da estação de tratamento de Marajoara, que acabou abortada e não aconteceu. Mas hoje está se ampliando a estação de tratamento do Guandu, basicamente para atender a Baixada Fluminense. Bom, de lá para cá, houve uma dificuldade grande que permanece até hoje em termos de Brasil, com isso, que é a história do déficit de esgotamento sanitário. Pra vocês terem uma ideia, hoje, em termos
de Brasil, nós temos cerca de 94% da área urbana atendida com água. E 50% apenas de coleta de esgoto, e dos 50% apenas 50% dos 50% são tratados. Portanto, há muito que se fazer na área de esgotamento sanitário. Em termos de água, quando a gente fala em 94%, os 6% que faltam hoje são praticamente a população pobre do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, quem não tem água é Baixada Fluminense, são os municípios, São Gonçalo, favela. A população pobre não é atendida aqui. Continua ainda com problema. Sem contar que, se a gente considerar que o atendimento pleno é quem tem água 24 horas por dia, portanto, a gente está ainda muito distante de acontecer isso, principalmente na Baixada. O artigo 30, inciso 5º da Constituição de 88, ele considerou que a titularidade, ele diz assim, os serviços de interesse local são de competência municipal. Portanto, não há nada mais local do que o ato de beber água e de cumprir com as suas necessidades fisiológicas. Então, a Constituição de 88 referendou todas as constituições até então, que é dar titularidade ao município dos serviços de água e esgoto. No início da década de 2000, no final da década de 90, houve a primeira tentativa mais dura de se privatizar o setor de saneamento brasileiro, que foi o projeto de lei do então senador José Serra, que foi o projeto 4147, que na sua justificativa inicial ele dizia que era para dar celeridade às privatizações do setor de saneamento. E esse projeto de lei, ele tinha o desejo, o intuito de caçar a titularidade dos municípios nas regiões metropolitanas, onde está o filé mignon. Só que uma lei ordinária, ela não se sobrepõe à Constituição. Não existe isso, não é? E naquela ocasião, o relator, que o Serra que gostaria que a relatoria fosse feita pelo senador Fogaça, e acabou que essa relatoria foi parar nas mãos do senador Josafá Marinho. O senador Josafá Marinho era um jurista, não era um cara que manipulado pelo governo, era um cara independente. E nas várias conversas que nós fizemos com o senador Josafá Marinho, nós, que eu digo, da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, e a gente colocava para o senador a dificuldade que era essa questão na região metropolitana. Por quê? Porque a gente tinha uma estação de tratamento de água que atendia vários municípios, como é o caso aqui do Rio de Janeiro. E o senador Josafá Marinho saiu com a brilhante solução. Ele falou, então, nas regiões metropolitanas, essa titularidade ela é compartilhada entre o Estado, que é o detentor da estação de tratamento, e os municípios integrantes da região metropolitana atendido por essa estação. Nada poderá ser feito sem anuência do Estado e de cada município integrante da região metropolitana, anuência pública precedido de audiências públicas, enfim, todo o ritual que manda a legislação.
Há 3 anos atrás, se eu não me engano, havia, há muito tempo, um questionamento feito pelo município de Niterói, numa DIN, que foi votada pelo Supremo e foi referendado pelo Supremo essa proposta do Josafá Marinho. Então, hoje, nas regiões metropolitanas, a titularidade é compartilhada entre o Estado e os municípios integrantes da região. É isso que está valendo. O 4147, portanto, foi arquivado. Ele não foi para diante. Bom, aí veio o governo Lula, onde isso sai da agenda, a privatização sai completamente da agenda. Foi uma época importante para o saneamento brasileiro. Por quê? Porque o saneamento estava submetido ao superávit primário, ao cálculo do superávit. A gente batia muito nisso, que saneamento era investimento e não era despesa. E aí, com o PAC, com o Programa de Aceleração do Crescimento, o saneamento saiu do superávit primário. E aí houve realmente uma injeção maciça de recursos para o setor de saneamento durante um período bem interessante aí. Bom, e as privatizações ficaram para trás, fora da agenda. Com a assunção do governo Temer, volta para a agenda as privatizações. E volta como? Volta de novo com a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, o governo do Estado falido, e o governo do Estado pede um empréstimo ao governo federal e o governo federal exige que a SEDAI como garantia daquele empréstimo. Na verdade, eles querem privatizar a SEDAI. E como é que eles iam fazer para resolver esses embrólios todos que eu me referi anteriormente? A Lei 11.445, que é a Lei do Saneamento, que foi promulgada em 2006, ela estabeleceu uma série de mecanismos. Por exemplo, antigamente a gente tinha, nas empresas estaduais, um convênio com o município. A empresa estadual assinava um convênio onde o município autorizava a empresa estadual a fazer as obras de água e esgotamento sanitário no âmbito do seu município. E também fazer a manutenção, enfim, explorar os serviços de água e esgoto. Só que, do ponto de vista da segurança jurídica, isso era muito frágil. A Lei 11.445 tira isso e substitui esses convênios pelo contrato de programa. E as empresas, praticamente todas elas, assinaram com os municípios um contrato de programa. Só que o contrato de programa, ele só é dispensada a licitação quando assinada entre 2 entes públicos, no caso a empresa pública, SEDAI, e o município, o ente federado municipal, que é um ente público. Nesse caso, não precisa ter licitação pública, é dispensada a licitação. Isso é o que consta da Lei 11.445. O que o governo federal está fazendo nesse momento? Que já fez no final do governo Temer. No final do governo Temer, ele lança uma medida provisória, que é a 843, que hoje está substituída pela 868, tentando acabar com tudo isso, acabar com o subsídio cruzado, acabar com o contrato de programa, para que a empresa privada possa, no caso de privatização, assumir integralmente o que havia sido estabelecido com a empresa pública.
Essas medidas provisórias, elas estão sendo objeto de discussão hoje. Essa medida provisória 868, ela está sendo objeto de discussão dentro do Congresso Nacional e está tendo uma discussão muito rica. As oposições estão praticamente fechadas, não permitindo que se mexa na Lei 11.445. Eles querem mexer na lei, querem mexer numa série de instrumentos já consagrados aí no setor de saneamento. Não que eu ache que nada seja eterno. Eu acho que a gente... Agora, o problema é qual é o objetivo dessa mexida. O objetivo não é o interesse público. O objetivo é fazer a privatização. E aí, eu queria dizer aqui o seguinte, o Luiz sabe disso, ele me conhece há muitos anos, eu sempre fui um combativo guerreiro contra as privatizações do setor de saneamento. Eu vejo que o ser humano necessita de três coisas que são fundamentais à sua vida: a energia extraída do alimento que ele come, o ar que ele respira e a água que ele bebe. Se faltar um dos três, ele morre. Ora, hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós não temos água nas regiões pobres, nas favelas, e essas regiões a empresa privada não quer nem saber. Não quer nem saber. Eu conversava aqui com o Luiz, ali antes da gente... A inadimplência na Baixada e a inadimplência em São Gonçalo hoje é da ordem de 60%. Acho que isso pode ser melhorado? Pode. A SEDAI, com essas obras que estão sendo realizadas e que vão atender a Baixada Fluminense, provavelmente isso vai cair muito, não é? Mas outra falácia que eu queria aqui dizer para vocês é a seguinte: é que a iniciativa privada vai trazer dinheiro novo para o saneamento. Isso é mentira. Existem algumas empresas privadas hoje no Brasil. Você pega, por exemplo, a capital do Amazonas, Manaus, que tem uma empresa privada lá há mais de 20 anos. E Manaus é uma vergonha, o serviço de água e esgoto de Manaus. O índice de perda declarada por eles é de mais de 60%. Portanto, aí você olha para o mundo, nos dias atuais, você tem aí uma onda de reestatização das empresas de água, das empresas de energia elétrica. Isso na Alemanha, na França, na Inglaterra, até mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente vai na contramão da história. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se privatizar o setor de saneamento brasileiro, nós vamos ter ampliado as dificuldades da população mais pobre. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que vai aumentar é a tarifa. E se você pegar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a SEDAI, atendendo uma solicitação do então prefeito César Maia, que disse que assinava o contrato de programa com a SEDAI por 50 anos, desde que a SEDAI passasse para ele o esgoto da AP5. O que é a AP5? A área de planejamento número 5, que pega de Diodoro para cima, que é a Zona Oeste, fora Barra, Recreio e Jacarepaguá, excluindo, que é a AP4, Barra, Recreio e Jacarepaguá, e passasse para ele o esgoto das favelas. Eu me lembro, na época, eu fui conversar com o prefeito. Eu falei: prefeito, mas o senhor quer o esgoto das favelas? Não, eu vou privatizar tudo. Eu falei: mas prefeito, ninguém vai privatizar esgoto em favela, prefeito. Quem é que vai querer isso? Ele: não, eu vou privatizar. Não. Portanto, ele
A SEDAI passou para ele o esgoto das favelas e passou o esgoto da AP5, que da AP5 a coleta de esgoto lá é em tempo seco, feito pelas galerias de águas pluviais. A empresa Foz ganhou essa AP5 e ficou pelo menos mais de 5 anos sem investir um centavo nessa região. Nenhum. Está para quê? Para ganhar musculatura, só botando para dentro a receita, só arrecadando, para ganhar musculatura para poder fazer alguma coisa, para investir alguma coisa. Então, parece que agora estão até investindo alguma coisa aí na AP5. Portanto, não tem dinheiro novo, gente. Isso aí é balela. Eu me lembro, eu estava no governo federal, não é? E aí a passagem nossa pelo governo federal foi uma coisa muito interessante para nós, porque nós tivemos carta branca, nós estabelecemos regras, nós estabelecemos uma chave de avaliação para ter acesso aos recursos. Isso nos custou muita dificuldade, porque a chave de avaliação ela tinha por base os indicadores de salubridade ambiental, e normalmente, você considerando o Brasil, essa situação de penúria, como eu disse aqui no Rio de Janeiro, são as áreas pobres. No Brasil, isso é tranquilo. Só não tem água interior no sertão da Paraíba, não tem água no Cariri, não tem água. Só a pessoa pobre que não tem água, gente. E aí, o que aconteceu? Com essa nossa chave de avaliação, para ter acesso aos recursos do OGU, que são recursos a fundo perdido, quem ganhava esses recursos eram as prefeituras, do ponto de vista político, opositoras ao governo. E os caras no Congresso iam esculhambar os deputados da base do governo, vai dizer: vocês são os idiotas, vocês não sabem governar. Vocês dão dinheiro para a gente, que nós somos oposição a vocês. Vocês estão levando dinheiro, estão botando água, estão fazendo esgotamento sanitário no município que a prefeitura é contrária a vocês. Mas esse é o preço de você fazer um trabalho sério com base e para atender a população. Para atender a população. E vocês vão lembrar, o ministro das cidades era o ministro Olívio Dutra. E o Olívio apanhava todo dia nos jornais, com o pior ministro, com não sei o quê, por conta disso. Porque nós estávamos fazendo um trabalho sério. Estávamos fazendo um trabalho visando o atendimento à população. Até a gente chegar em Brasília, por exemplo, os recursos para as prefeituras eram repassados a toque de caixa. O cara encaminhava, a prefeitura encaminhava um projeto, já levava 30% dos recursos. Nós acabamos com isso. Nós liberávamos, diziam que os recursos estavam assegurados, mas só seriam repassados se tivesse obra executada. Obra executada, fiscalizada, fatura aprovada pela Caixa, e a gente aí começava a repassar os recursos. Não recebia recurso do governo federal quem tivesse obra inacabada. Ia ter que acabar a obra. Não recebia recurso do governo federal quem tivesse obra sem benefício para a população. Elefante branco, tipo a estação de tratamento aqui, que o Luiz conhece bem, do Caju, estação de tratamento de lixo. Não, tratamento de lixo do Caju. Portanto, nós estabelecemos uma série de um conjunto de normas, e aí, meu amigo, levamos cacete de todo mundo. Levamos pau de todo mundo, porque, porra, sabe, tinha que liberar o dinheiro, não podia. Até que o Olívio não aguentou e nós tivemos que sair de lá. Nós ficamos lá 3 anos. 3 anos. Agora, foram 3 anos de trabalho muito sério, né? Muito sério.
E que eu saí de lá, todas as contas do Olívio Dutra foram aprovadas. Todas. Não tem nada do Olívio Dutra sob suspeição. Nada. Nada. Nada nosso sob suspeição. Nada. Eu me lembro que o presidente da República chamou o Olívio Dutra em fevereiro de 2003 e pediu para botar água em Guaribas. Guaribas é a cidade mais pobre do Brasil. E o Olívio Dutra me chamou e falou: Clóvis, eu queria que você fosse lá ver esse negócio. E eu fui primeiro para o Piauí, que Guaribas fica a 600 quilômetros de Teresina, encravada dentro do sertão. E eu fui a Guaribas. Fui pelo menos umas 5 ou 6 vezes a Guaribas. Eu entrei em Guaribas em fevereiro, não tinha nada, a prefeitura não tinha uma planta da cidade. Chamei a CPRM para fazer um estudo geofísico, para saber onde é que tinha água, porque ninguém sabia onde tinha água naquela história. E a CPRM começou a fazer um estudo geofísico e localizamos água a 25 quilômetros da sede e a 300 metros de profundidade. E não tinha luz. Eu fui procurar, na época, o presidente da Eletrobras, que era o Pinguelli. Falei: Pinguelli, tem que botar a luz lá, nós vamos perfurar um poço, não sei o quê. Ele falou: eu ponho luz lá. Fique tranquilo. Resultado, nós perfuramos o poço, deu água mineral, água maravilhosa. Levamos água para Guaribas. Mas tem um detalhe nessa história, que quando eu cheguei em Guaribas, tinha um açude com água mais escura do que a cor dessa mesa aqui. Que era a água que eles se utilizavam, dividindo com cachorro, com boi, com todos os bichos, né? E o que eu fiz? Eu falei: não, eu vou dar um jeito nessa água. Eu fiz uma estrutura de madeira com 3 caixas d'água em escada. Botei 3 caixas d'água e por decantação sucessiva eu botei água clarinha cá embaixo e coloquei água sanitária, sem eles saberem que era água sanitária, senão ninguém ia beber aquela água, iam me chamar de maluco, né? Que água sanitária é cloro diluído até. E fiz a desinfecção da água e eles acharam que aquilo era a solução. Eu falei: não, vocês estão malucos. Nós vamos levar água na casa de vocês. Portanto, nós entramos em Guaribas em fevereiro, em dezembro inauguramos o sistema de abastecimento de água de Guaribas. Num trabalho fenomenal. Eu me lembro que tem uma outra passagem interessante, que nós fizemos a licitação para a adutora de Guaribas, que era uma adutora de 250 milímetros, se não me falha a memória. E quem ganhou foi a Tigre e pediu 8 meses para entregar. Eu falei: não, mas 8 meses não, porra. Ele falou: não, porque a Sabesp já contratou todo o meu material de 250. Eu liguei para o presidente da Sabesp. A Sabesp é uma empresa do governo de São Paulo. Eu liguei o telefone para o presidente da Sabesp. Em uma semana eu botei os 25 quilômetros de adutora lá em Guaribas. E é claro que eu devolvi compramos e devolvemos para a Sabesp os 25 quilômetros. Mas esse trabalho foi um trabalho... Eu coloquei um agradecimento à Sabesp na placa de inauguração lá. Fiz questão de botar. E Guaribas foi uma festa em Guaribas. Uma festa. Por quê? Porque ninguém tinha água em Guaribas e passou a ter água. Esse é um detalhe interessante. Outro detalhe interessante foi, nessa nossa passagem pelo governo federal, a nossa conversa com o Banco Mundial. Foi uma conversa muito cordial, mas o Banco Mundial tinha a mania de dizer onde os recursos seriam empregados no Brasil. Nós, com toda a cordialidade do mundo, dissemos para eles o seguinte: olha, os recursos de vocês são recursos financiados. Nós vamos ter que pagar por eles. Portanto,
vai caber a nós, técnicos brasileiros, definir onde esses recursos serão aplicados. Acabou a conversa de vocês fazerem do Brasil uma experiência indefinida. Nós é que vamos definir onde esses recursos serão aplicados. Os caras ficaram meio chateados, mas engoliram, né? E eu me lembro que tinha um programa, que era o programa de projetos em favela, que nós imediatamente transformamos o programa em programa de projetos e obras em favela. Porque você fazer um projeto numa favela e não executar a obra imediatamente, por mais que você faça as projeções de crescimento da favela, você não consegue acompanhar a rapidez do que acontece numa favela. Portanto, nós começamos a mexer por aí. E, no final, o Banco Mundial estava tranquilo, acatou sem dificuldade nenhuma. Não é? Porque nós temos uma tradição, até então tínhamos uma tradição, de pegar dinheiro do Banco Mundial e o Banco Mundial dizer, olha, esse dinheiro tem que ir para ali, tem que ir para acolá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que conversa é essa, gente? Porra, que história é essa, porra? Eu me lembro, eu estou vendo aqui que chegou ali o companheiro Márcio Henrique, eu me lembro que Márcio Henrique era parceiro nosso, o Márcio estava no BNDES junto com o Dark e com o Lessa. Eu me lembro que o BNDES não aplicava recursos no setor público brasileiro. E passou a aplicar. Sim, eu estou numa mesa. Passou a aplicar recursos do FAT para o setor público. É claro, respeitadas todas as avaliações de crédito, a avaliação de rating, tudo direitinho, mas disponibilizamos recursos do BNDES para o setor público brasileiro, que até então não era disponibilizado. Bem, com isso eu quero dizer o seguinte, a famigerada universalização, que é a nossa, eu diria, é o nosso objetivo central. Essa universalização só poderá ser conquistada, primeiro, com recursos, com planejamento. Não adianta botar só dinheiro, é besteira. Se você despejar um caminhão de dinheiro, mas não tiver planejamento, projeto, obra bem feita, você não consegue resolver o problema. Tem que ter perenidade na disponibilidade de recursos. Agora, tem que ter planejamento, tem que ter. A situação hoje é muito complicada. A situação hoje é de asfixia total. O governo federal não põe mais dinheiro. O saneamento hoje está reduzido ao que estava contratado. E olhe lá. Não tem dinheiro novo para o setor de saneamento. Portanto, nós vamos ter que... teve marcha de prefeito agora, querendo saber como é que vai ser. Saneamento nem é tocado. Nem é tocado. O Joaquim Levy, naquela ocasião, ele era secretário do Tesouro Nacional, hein, Dark? Era um pau toda hora com o Joaquim Levy. Era um cacete toda hora. O Joaquim Levy ficou injuriado com a gente pelo seguinte: eles tinham fechado completamente a hipótese da gente disponibilizar recursos para o setor público. Só que, como eles queriam privatizar o setor de saneamento, para as licitações internacionais podia tudo. Abriram tudo para licitações internacionais. Nós pegamos as licitações internacionais, vedada a gestão, e ofertamos para obras. Não apareceu nenhum licitante internacional, nenhum. Eles não querem saber de obra.
e nós ofertamos, no primeiro ano do governo Lula, 1 bilhão e 700 milhões para o setor público brasileiro, recursos do FGTS. O Joaquim Levy ficou possesso. De onde é que esses caras descobriram esse dinheiro? Aí, quando ele viu, ele vedou depois. Mas aí a gente já tinha contratado, não tinha mais jeito. E depois o PAC resolveu isso também. Bom, a situação hoje é muito complicada, é muito difícil. A SEDAI continua sendo a bola da vez aí para ser privatizada. Existe uma intenção, apesar de não ser verbalizado publicamente isso, mas as ações que estão sendo desenvolvidas para privatizar a SEDAI. Agora, se eles não conseguirem aprovar a medida provisória 868, privatizar a SEDAI, eu não sei se eles vão conseguir, por conta da insegurança jurídica. Hoje, o município do Rio de Janeiro é responsável por 80% da arrecadação da SEDAI. 80% da arrecadação da SEDAI vem do município do Rio de Janeiro. Vocês imaginem se o prefeito do Rio... Nós vamos ter eleições municipais ano que vem. Imagino que o prefeito atual, ou o futuro prefeito do Rio, disser assim, olha, vai privatizar a SEDAI, eu vou tirar o município do Rio da SEDAI. Qual é o investidor privado que vai entrar numa história dessa, com esse nível de insegurança? Se eles não conseguirem aprovar essa 868, eles não vão conseguir avançar com as privatizações do saneamento no Brasil. E, então, eu queria agradecer e encerrar aqui as minhas contribuições. Muito obrigado aí. Só para complementar, só um minuto, só para complementar, você podia dizer exatamente a função que você exerceu lá durante o governo Lula? Foi no Ministério da Cidade, é isso? Sim, eu fui diretor nacional de água e esgoto da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades. Agora ficou claro. Depois dessa bela explanação do Clóvis sobre o passado, o presente e o futuro imediato do saneamento, eu gostaria agora de ouvir o Luiz Edmundo, que poderá dar a sua versão sobre os mesmos fatos ou ampliar de alguma maneira o que ele quer dizer sobre tudo isso. Por favor, Luiz Edmundo, a palavra é sua. Então, obrigado, Monte. Boa tarde a todos. Realmente foi muito interessante toda essa explanação do Clóvis, com a sua rica experiência pessoal, né, mostrando como é que são as questões jurídicas, institucionais, mas também a experiência pessoal dele, mostrando como é que são as questões pessoais, né, como é que as coisas, onde é que as dificuldades que a gente tem para avançar aqui no Brasil. E aí, como o Monte está me estimulando, quer dizer, a gente tem que passar por nessa mesa aqui tão interessante, para uma outra, digamos, dimensão, que seria exatamente como diria o Lenin, o que fazer? O que fazer? Porque realmente não adianta ficar falando sobre o passado, porque nós estamos aí com um problema seríssimo. Eu falo nós, e é sempre importante que a gente lembre o seguinte, não somos nós aqui, não. Nós aqui temos todos os nossos problemas resolvidos. A gente tem água boa, de qualidade, baratíssima nas nossas casas, nosso esgoto é coletado, regulado. É como disse o Clóvis, o problema é de milhões de brasileiros que não têm água regularmente, ou que não têm água nenhuma, e que o esgoto raramente é coletado e, mais raramente ainda, é tratado. E isso não acontece aqui conosco, né? Então, nós temos que pensar nessa... Não é a fração da população, não. Grande parte da população brasileira, do ponto de vista de esgoto, até a maior parte da população brasileira não tem o esgoto adequado. E é isso que nós temos que avançar. O Brasil já avançou em muitas áreas, com muita dificuldade. Nos últimos 30 anos, se a gente for ser isento, a gente vai ver que ocorreram muitos avanços. Ocorreram avanços na habitação, ocorreram avanços no saneamento, na saúde, ocorreram
avanços na legislação do trabalho, muitos avanços que pode ser até que agora a gente não avance mais, mas a verdade é que no saneamento a gente está patinando. Quer dizer, o pouco que se fez é muito pouco em relação ao que seria necessário fazer. E aí, como ele falou Piauí, eu me lembrei, Monte, que em 2006, nós tivemos em Teresina, no Piauí. E em Teresina, no Piauí, eu me lembro que quando eu falei naquele fórum da Federação dos Engenheiros, né, do Congresso Nacional dos Engenheiros, que você promoveu, eu estabeleci algumas perguntas a serem respondidas que até hoje são difíceis da gente enquadrá-las, de equacioná-las, né? Então, o que eu dizer é o seguinte: todos concordam que não é só possível, como comprovadamente viável, um esforço concentrado para aumentar significativamente a infraestrutura de saneamento no país, como aconteceu, o Clóvis explicou aqui, na época do BNH, que a gente avançou muito em relação a todos os países, por exemplo, da América Latina. Agora, por que isso a gente não consegue? Aí eu botei aqui. Será que não existe uma conscientização da importância desse assunto? Não é o caso. Todo mundo sabe da importância do assunto e isso está nas páginas dos jornais o tempo todo. Será porque, como se diz abertamente, cano enterrado não dá voto? Isso também é uma lenda urbana, mas não é verdade. Não é? Cano enterrado dá voto, sim, quando é bem feito, principalmente água. E essa questão de dar voto ou não dar voto, realmente ela está relacionada aos desejos da população. E eu vou aqui rapidamente falar de uma experiência que eu tive, porque nos últimos 4 anos, né, eu trabalhei em Caxias, que é uma das áreas que o Clóvis mencionou, muito pobre, onde realmente a deficiência é brutal de água e esgoto. Eu verifico realmente essa questão, para mim, que foi patente. Quer dizer, a população de Caxias, aproximadamente, pelo menos 1/3 não tem água jamais. Outro 1/3 tem água às vezes. Jamais que eu diga que tem que obter água ou de poço raso, poluído, ou de carro-pipa. 1/3 tem água às vezes, e 1/3 tem água com uma certa regularidade. Um índice interessante, né? 120 escolas públicas que tem em Caxias, em 70 não chega a rede de água. Não é que não chegue água, não chega a rede, não tem rede. Quer dizer, esgoto não existe. Simplesmente o esgoto, ou ele é encaminhado para fossas, ou para riachos, ou para valões, e acaba na Baía de Guanabara. E em Caxias, para minha surpresa, a maior demanda da população não era água, não era, entendeu? A maior demanda da população qual era? Era segurança? Também não era. Era transporte? Não era. Qual era? Era iluminação pública? Qual era a maior demanda? Eu andava muito na rua, conversava muito com as pessoas, e eu fico perplexo porque às vezes eu converso isso e ninguém acerta. Qual era a maior demanda? O que me pediam mais? O que mais me pediam era creche. Creche. Agora, a gente nem pensa nisso, a gente nem lembra dessa necessidade de creche. Mas depois de creche vinha a escola. Porque a escola é onde as crianças têm alimento, onde tem possibilidade tem água, tem possibilidade de avançar na vida e deixar a mãe trabalhar também fora, tá certo? Então, e também muito pavimentação, drenagem, tudo isso também era demanda. Mas água mesmo, é interessante isso, que as pessoas, de certa forma, como a gente diz, se viram. Eles ou bebem uma água contaminada e jogam um pouquinho de água sanitária ali. A gente vê com muita frequência na Baixada anúncios: vende-se cloro, vende-se cloro. Tem inclusive vereador que se elege com esse nome, é o Aristeu do Cloro. Entendeu? Porque o cloro é importantíssimo. Então, essa realidade, né, mostra que não é realmente uma demanda aos dirigentes municipais, não é uma das maiores demandas, é a água. Isso, para mim, foi muito curioso, apesar de... Agora, a outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte: será que se trata da incompetência das autoridades federais em tratar do assunto? Também não é bem o caso, porque tivemos
grandes gestores, né, nos últimos anos na área do saneamento, na área do Ministério da Cidade, né, cuidando disso. Será que falta sensibilidade das autoridades monetárias? Aí certamente o Clóvis, com essa notícia que ele deu aqui das dificuldades que ele tinha de pegar dinheiro do orçamento, é verdade, mas isso também não ocorre só por isso. Será que não há recursos para investimento? Isso é outra questão interessante. Eu estive no Fórum Mundial da Água há poucos meses atrás, lá em Brasília, e naquela época a Marilene ainda era diretora do BNH. E a Marilene dizia que tinha do BNDES. E ela dizia que existe recurso, tem recursos do FGTS, tem recursos fiscais, pelo menos, e tem recurso do FAT. Não tem a possibilidade das empresas tomarem o recurso. Ela falou que só quem conseguia tomar recurso era a Sabesp, era a Copasa e era a Sanepar, mas ninguém conseguia tomar recurso. Isso dito pela Marilene. Será que é por pressão e indiferença do consenso de Washington? Será que é porque não há renda da população? Quer dizer, tem uma porção de perguntas que a gente tem que equacionar isso para saber onde é que está esse buraco negro. Esse buraco negro, pode ser, onde some tudo, né? E é por isso que a gente tem que pensar exatamente daqui para o futuro. E aí eu vou discordar do Clóvis, e eu não quero nem contar da minha experiência pessoal, mas eu acredito que hoje em dia, pensando friamente com a realidade que nós temos, não tem recursos fiscais, e não terá. Quer dizer, mesmo o BNDES tão cedo não vai ter recurso mais nem para coisas mais importantes do ponto de vista de desenvolvimento econômico do que é o saneamento, né? O BNDES está sendo esvaziado, os recursos do Orçamento Geral da União estão todos contingenciados e tão cedo também a gente não vai sair desse buraco fiscal. Então não adianta. A única maneira de se resolver isso é realmente apelando para outros tipos de investimento. E aí é que eu discordo quando a gente fala em privatização do saneamento. Eu sou absolutamente contra a privatização do saneamento. Eu acho que o saneamento não pode ser privatizado. Não existe nenhuma lógica nisso. Mas o que se pode fazer, e o que se faz geralmente no Brasil, é uma concessão por prazo definido. Concessão atrelada a investimento. Essa é a única possibilidade de investimento de capital privado na atividade do saneamento. E que em diversas circunstâncias tem se mostrado positiva. Eu acho que aqui no Brasil o que falta, uma das coisas que faltam na academia, e eu até 2 anos atrás eu fui da UFRJ, é que ninguém analisa essa situação. Quer dizer, no Brasil, a experiência do investimento do capital privado em concessões, não em privatização. Privatizar é vender, por exemplo, ativos, como é o ativo da Vale do Rio Doce, é o ativo da Companhia Siderúrgica Nacional, é o ativo da Petrobras. Agora, não é a questão de venda de ativos, é uma concessão por prazo determinado e que, nesse prazo, as receitas fiquem atreladas aos investimentos definidos no contrato. Isso é absolutamente possível, desde que seja bem feito e desde que existam agências reguladoras decentes, agências reguladoras competentes, que façam prevalecer realmente o interesse da parte mais pobre da população, que é realmente o osso do negócio, não é o filé. O Gerson Kelman, que eu gosto muito de ouvir o Gerson Kelman, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, ele bate muito nessa questão, né, que não se pode simplesmente entregar o filé e ficar com o osso. Então, mas isso não é uma dificuldade maior, isso basta que nos contratos isso fique bem estabelecido, e com regras bem claras e com punições para que isso, se isso não vier a ser cumprido. Só um instantinho, eu queria fazer uma observação. Pelo que eu entendo o que você está dizendo, mas como o Clóvis falou e você mesmo concordou, o problema é o osso, não é o filé.
E o osso não dá receita. Então, não, o osso não dá receita, mas o filé dá. Mas aí não é o problema. Olha, o problema é quem vai cuidar da falta de recursos. Não, peraí. A minha ideia é falar pouco, para a gente possa discutir depois. Tá bem. E eu também não quero concordar tudo com o Clóvis falou, porque senão fica até muito monótono isso aqui. Afinal de contas, tem que haver um contraponto. Mas o que eu digo é o seguinte, possível é. Porque, como disse o Clóvis, 80% da receita da SEDAI é no Rio de Janeiro. E 80% é Zona Sul e Centro. Tá certo? Agora, essa receita toda vai para onde? Ela é muito mais do que o suficiente para manter o sistema. Então, o excedente da receita tem que ser feito para atender as áreas que não são atendidas hoje, com os investimentos. E é isso que não está se conseguindo fazer hoje. E não, hoje não, desde já há muito tempo, porque os investimentos não ocorrem há muito tempo com os recursos próprios das empresas, que era a, digamos, a equação original, na época do Planasa, é que as receitas seriam suficientes para operação, manutenção e ampliação dos sistemas, e isso não ocorre. Bom, eu acho que a gente não precisava, eu não preciso falar muito mais, porque o importante é que a gente discuta aqui um pouco, tire dúvidas e entre numa certa, digamos assim, entre em divergências também, para que a gente possa, pelo menos, pensar em possibilidades de sair dessa situação atual, desse marasmo, que já está ocorrendo há muito tempo. Essa lei do Plano Nacional de Saneamento, que é de 2007, né, 2006, eu me lembro que, na época, nós que éramos da área, eu estava muito ativo na área do saneamento, admitia-se que, com o advento dessa legislação, o saneamento deslancharia. E foi ao contrário, não aconteceu nada. Entendeu? Aconteceu muito pouco, muito menos do que devia acontecer. Então, se a gente continuar como um avestruz, né, desconhecendo a realidade, nós vamos continuar com essa discussão, para mim, bizantina, quer dizer, um falso dilema, que é da privatização e não privatização. Eu entendo hoje que, realmente, capital privado existe, ele é disponível, ele pode ser usado nesse tipo de atividade, desde que seja bem regulado, bem organizado do ponto de vista dos contratos e por um prazo definido. Prazo esse tal que, após o encerramento, 20 anos que seja, ou até 30 anos, todos os bens que forem incorporados aos ativos do sistema de saneamento sejam revertidos para o bem público, para o ente público, seja ele o município, que é o titular, ou nas regiões metropolitanas, para alguma entidade metropolitana que vier a ser criada. Então, Monte, eu queria era deixar aberto aqui, deixar o meu tempo assim, mais liberado, para que a gente pudesse discutir essas ideias que eu estou trazendo, essa proposta, e aí eu poderia até explicar um pouco melhor, se fosse o caso de algum questionamento assim mais pontual. Obrigado. Bom. Eu queria trazer algumas informações para a gente poder continuar. Primeiro, que está aberto para pergunta, mas a gente queria tê-las por escrito. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, que mandasse para nós. Está ali o... Não, ele está com... É só distribui aí e vê quem quer. Espera aí um pouquinho. Só um minutinho. Tem alguma para você trazer já? Então distribui aí para a gente ver. Agora, eu queria dizer o seguinte, a questão de equilíbrio fiscal é uma coisa que é duvidosa, sob o ponto de vista da administração de um país em crescimento. Eu não concordo com a ideia de que a gente deva aceitar passivamente a ideia de que não vai ter recurso porque não temos equilíbrio fiscal. Porque esse equilíbrio fiscal não virá nem com a reforma da Previdência, e se não se fizer algum esforço para investir
tendo em vista que é o Estado que emite moeda, ele pode fazer isso e gerar condições de fazer projetos bons, você não vai conseguir colocar esse assunto. A segunda coisa é o seguinte, eu queria que o Clóvis me dissesse, se eu confirmasse, ele me deu 2 exemplos de situações. Uma é a questão da região da Zona Oeste, em que a empresa fez o César Maia fez um contrato e a empresa ficou enchendo de receita para começar a trabalhar. Não sei se agora está trabalhando. Está começando a fazer alguma coisa, mas levou um tempo grande, né? Isso foi no governo do César Maia. Quantos governos atrás? Né? Então, essa é uma questão que precisa ser falada. Em todo caso, está aberta a discussão desse assunto. Tempo ainda, então. Bom, já que a gente vai passar para exemplos, eu acho que realmente que falta, como eu disse, na universidade, eu já conversei com o pessoal do departamento lá, onde eu até trabalhei, uma análise do que vem acontecendo nessa área do saneamento, do ponto de vista institucional. Ninguém analisa isso. Então, eu não sei se todos aqui estão sabendo, né, se tem essa consciência, dessa dimensão. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, só aqui no Rio de Janeiro, quais foram as cidades onde ocorreram concessões, não privatizações, mas concessões por um tempo definido? Algumas delas até estão terminando agora. Que eu me lembre, uma delas aqui próximo de nós foi Niterói, que encontra-se numa boa situação, ninguém discorda disso, é realmente uma das melhores cidades do Brasil do ponto de vista de esgotamento sanitário e alcançaram 100% de água. Outra cidade que ocorreram foi na região dos Lagos, onde uma das empresas eu trabalhei, e aí engloba Cabo Frio, Búzios, Araruama, pega também São Pedro da Aldeia. E, principalmente, no caso de Cabo Frio e Búzios, não tinha água jamais. Búzios não tinha água, zero. Era só pipa e no verão era um desastre. E, realmente, nessas regiões, não só hoje tem água para todo mundo, como também tem esgotamento e tem tratamento. Tanto é que a Lagoa de Araruama, que era altamente poluída, hoje está maravilhosa, realmente recuperou as condições ambientais. Que eu me lembre outro, Campos. Eu não vejo nenhuma reclamação maior sobre Campos, pelo que eu saiba, lá também foi bem sucedida essa concessão com bons investimentos em água e esgoto. Outra que eu me lembre, Friburgo. Friburgo também melhorou a abastecimento de água e melhorou também o sistema de esgotamento. Outra que eu me lembre, Resende. Outra pequenininha que eu me lembro, uma coisa que eu não sei como é que não se conseguia resolver, uma coisa tão importante, tão pequena, mas não se resolvia, era Paraty. Paraty era um dramático. No verão, quando chovia muito, a captação ficava entupida e não tinha água na cidade. E no inverno, como a captação era fio d'água, também faltava água. E o esgoto era um desastre, porque o esgoto saía no meio do centro histórico. E realmente hoje também o assunto lá também está resolvido. Que eu me lembre, eu acho que tem mais, são 15 ou 16 cidades. Petrópolis. Saquarema também. Oi? Isso, Saquarema. Petrópolis. Está me lembrando aqui o monte, Petrópolis. Mas eu estou só falando aqui de Petrópolis. Eu fui presidente da Companhia de Água de Petrópolis, que era a CAEMP, antes de ser privatizada. E aí é que eu queria, inclusive, dar aqui o meu testemunho, já que o Clóvis deu o testemunho dele pessoal, da dificuldade hoje do administrador público. É muito difícil você administrar hoje uma empresa pública. Realmente é uma situação de alto risco. É quase impossível uma pessoa que opera no setor público sair sem ter problemas com o Ministério Público, com o CGU e com o TCU e o TCE. É uma coisa inacreditável. Então é muito mais fácil você não fazer do que fazer. Se você deixar de fazer, ninguém vai te responsabilizar por nada. Qualquer coisa que você faça, principalmente se for uma novidade,
principalmente se você ousar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, você está arriscado a depois ter problemas com seus bens pessoais. Então, é muito difícil um administrador público hoje conseguir fazer aquilo que ele deseja, que ele quer. E aí, eu vejo que em Petrópolis, na época que eu estive lá, eu não consegui melhorar em nada. Não conseguimos implantar uma estação de tratamento, nenhuma. Foi na época do Collor ainda. A gente não conseguia, não, tinha uns programas lá no Ministério das Cidades, com aquela pianista lá, que era a ministra, ela tinha alguns programas, mas era uma tal complicação que a gente não conseguia um tostão. Margarida, a gente não conseguia um tostão. E a água de Petrópolis não tinha nenhum tratamento, a não ser uma leve cloração, de nenhuma dos três mananciais. Nenhuma. Hoje tem estação de tratamento em Petrópolis. Ali, na região do Caxambu. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não quero, com esses exemplos, dizer que uma é melhor que a outra. É como dizia o Deng Xiaoping, né? Não importa a cor do gato, importa é que ele venha a caçar o rato. Então, eu estou apelando aqui para Lenin e para Deng Xiaoping. Você já viu que é um amplo leque aqui de citações. Agora, nós não podemos simplesmente ficar batendo, malhando em ferro frio, que a gente não vai dar lugar nenhum. Eu acredito, sinceramente, se a gente fizer um estudo sério de lugares aonde ocorreram concessões bem feitas, concessões organizadas. Essa concessão, depois de 20 anos, depois do investimento, ela pode desaparecer, pode voltar. Foi o caso, por exemplo, uma concessão que foi feita para viabilizar o investimento foi a linha amarela, por exemplo. Não é isso? Está aí, hoje já pode até acabar com o pedágio lá, que ela já está paga. Né? Tem esse exemplo de você vincular uma receita a um período de amortização do investimento é perfeitamente viável. Estou me lembrando aqui agora, falamos até disso aqui antes, a Academia Brasileira de Letras, daquele belíssimo prédio lá, aquilo foi feito nessa base, quer dizer, a Excisa construiu o prédio, ficou com 20 andares, cobrando aluguéis durante 20 anos, e agora é tudo da academia. E é por isso que a academia se dá o luxo de ter ali um auditório maravilhoso, fazer chá toda quinta-feira, fazer uma opção de palestras gratuitas para todo mundo, fazer espetáculo, tudo inclusive, isso. Tem um plano de saúde porque viabilizou o investimento. Então, você acadêmicos. Vincular uma receita temporária a um investimento bem definido e que venha atender os mais pobres, eu, sinceramente, acho que é possível e é um caminho viável. E, por aí, quem sabe a gente pode resolver. Eu estou me lembrando mais ainda o seguinte, hoje, na região dos lagos, a empresa que opera lá, a Prolagos, eu fiquei perplexo, que é uma empresa que hoje está com 32 concessões no Brasil. 32. Quer dizer, a maior parte são de empresas, de cidades pequenas, mas são 32. Quer dizer, e eu não me recordo de nenhum estudo que tenha analisado essas concessões e tenha, identificado situações ruins. O Clóvis citou uma que eu reconheço também, conheço a situação, eu sei que é o caso de Manaus. É um caso exemplar, né, de falha. E foi falha porque realmente os franceses ficaram enlouquecidos na época com esse negócio. A Lyonnaise des Eaux ficou enlouquecido com operar a Amazônia, que é uma palavra mágica, né, no mundo. Aliás, o nome da empresa hoje mais valiosa do mundo, que é a Amazon, né? E porque queria operar na Amazônia. Aquilo foi um desastre total. E tem outros exemplos que volta e meia aparecem, que é o caso de Cochabamba, na Bolívia, é o caso de algumas situações na Inglaterra, que também houve a reversão. Mas isso é que eu acho interessante nesse capítulo da concessão. Se a concessão não dá certo, reverte-se. Se a concessão não alcança as metas que ela se propôs, reverte-se, anula-se, faz-se outra, ou volta para o Estado. Então, possível é. Não é a questão da privatização, volto a dizer. E aí, mais uma coisa final, eu acho que uma dificuldade hoje para essa questão mesmo da concessão é
como disse o Clóvis aqui, existe uma certa insegurança jurídica. Isso tinha que ser resolvido. Uma é com relação à titularidade. Outra é com relação aos ativos que estão lá. Os ativos que são assumidos pela concessionária sempre têm uma certa dificuldade de apropriação. De quem são os ativos? É da prefeitura? É da empresa estadual que antes implantou aqueles ativos? Eles já estão amortizados ou não estão amortizados? Isso é outra dificuldade. Então, dificuldades algumas existem, mas são de menor porte. E isso é que eu acho que deviam ser atacadas para que a gente pudesse avançar. Porque o importante é isso. Como eu falei, não é para nós aqui, porque nós estamos bem atendidos, até com água mineral aqui, de boa qualidade. Mas eu via isso na Baixada. Um último exemplo aqui, Clóvis, que eu acho que para mim era dramático. A água hoje em dia custa alguma coisa no entorno de R$2 o metro cúbico, não sei, 3? R$2,50. Eu quero que todo mundo compartilhe aqui esse número comigo. 1.000 metros cúbicos de água, 1.000 litros, 1 metro cúbico, 1.000 litros de água de boa qualidade, certificada nos seus parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, chegando na torneira da nossa casa, custa R$ 2,50. R$ 2,50, volto a falar, 1.000 litros, tá certo? É o que nós pagamos. Sabe quanto paga o cidadão da Baixada que compra no caminhão tanque? Ele compra 100 litros por R$ 50. 100 litros, R$ 50, é o que ele paga. 100 não, 300 litros, que é o caso, é o tamanho daquela caixa d'água padrão. 300 litros pagam R$ 50 a um carro-pipa. Quer dizer, isso é escandaloso, isso é um absurdo, isso realmente é uma coisa que escapa à nossa pobre imaginação, saber que existe uma injustiça desse tamanho com as pessoas que moram nessas regiões mais pobres. Bom, eu recebi 2 perguntas aqui, eu vou fazer essas perguntas escritas, depois eu abrirei para alguma consideração que alguém queira fazer, sempre pedindo que não façam discurso de candidatura, entendeu? Nem contar experiências pessoais da vida inteira. As 2 perguntas que eu recebi, uma do Vinícius e outra do Felipe, dirigidas ao Clóvis, tem a ver com a transposição do Rio São Francisco e potencialmente do Rio Parnaíba. A pergunta é do Rio. Eu não entendi. É Parnaíba ou Paraíba? Parnaíba, né? Ele fez, que não tem ainda, mas ele colocou. A pergunta é a seguinte: esses trabalhos necessitaram receber aporte do governo federal. A legislação brasileira, no caso do saneamento, é ineficiente, quer dizer, no que for água para fins de saneamento, tem alguma dificuldade nessa... Para fazer transposição? Na utilização, na medição do que vai ser utilizado para água, para beber, etc. Enfim, no custeio dessa água para quem vai utilizar, né? No caso, os sertanejos que vão receber essa água para decentação, para aplicar na lavoura ou em qualquer outro uso. Tem alguma dificuldade de fazer essa cobrança ou remuneração do Estado, digamos, em relação ao custo que teve por essa transposição, recebendo recursos de quem se beneficia da transposição? Tem alguma maneira de fazer isso? Olha só, a Lei 9433, que define basicamente o manejo aí das águas, ela diz que a prioridade é o abastecimento público, né, e a dessedentação animal. As transposições, por exemplo, a transposição do São Francisco, eu costumava até brincar com o pessoal quando me perguntavam isso. O Rio de Janeiro é atendido por conta de uma transposição do Rio Paraíba. Nós tiramos cerca de 50% do Rio Paraíba. E o rio não morreu. O rio continua vivo aí, atendendo.
né, e vai desaguar lá em Campos e tal. Bom, no caso do São Francisco, os estudos apontavam que iam tirar 3% do São Francisco, por conta da transposição do São Francisco. E eu brincava dizendo, se não avisar o Rio, ele nem vai saber que tirou. 3%, porra. A gente tirar 50%. Portanto, eu não sei como é feita essa cobrança, porque tem a cobrança, pela Lei 9433, tem a cobrança pelo uso da água. E as empresas, tanto estaduais quanto municipais, pagam por esse recurso. Não é? É um valor infinitamente pequeno, eu acho, não é? Mas é pago sim. É aferido e as empresas pagam. Seja ela estadual, municipal ou até mesmo privada, acredito eu. Doutor Alexandre, vejo que o senhor está em dócil querendo fazer uma pergunta. Poderia vir até aqui fazê-la? Poderia vir até aqui? Poderia vir até o microfone para fazer a sua pergunta? Vai ser um prazer enorme, por favor. Não, para possa ser fotografado. Clóvis, Luiz Edmundo, a água e esgoto é o que se chama monopólio natural. Todo monopólio é regrado pelo poder concedente, poder público, né? Na minha leitura, o que está se passando? A chamada concessão ou, entre aspas, privatização só se dá com a aquisição, a concessão de aduções e distribuição de água que já estão amortizadas e depreciadas, aonde ele entra para ganhar em cima de de um ativo que já está colocado barato, certo? A indagação é a seguinte: como isso é resolvido quando você não tem isso? Eu vou num município lá que não existe nada, que foi o seu caso, que você falou. Não pode cobrar uma coisa que não existe, né? Então, a indagação é como essa questão é levada. E eu queria colocar uma outra questão, que na Águas do Imperador, eu tenho uma casa em Itaipava, eu consegui cortar a adução para o condomínio que eu estava, pegando a série de e-mails e tudo mais, contrário à atuação dela em Petrópolis. Não sei se isso é comum, é essa questão. Por isso que querem pegar a SEDAI, porque já está tudo amortizado e tudo está baratinho. Essa é a minha conferência. Vou pedir, deixa o Luiz falar. Não, Alexandre, você tem... Eu acho que aí a gente está exatamente no cerne do problema. Onde está tudo resolvido, não precisa ter concessão. Não precisa. Eu tô dizendo assim, sou advogando que haja concessão onde haja necessidade de investimentos, que no caso do saneamento são pesados, porque o saneamento é uma atividade capital intensivo, e que esse investimento seja pago pela obtenção de receita ao longo de um prazo. Isso, quer dizer, como é que o poder público opera normalmente? Ele também, para ter capacidade de investimento, ele bota títulos no mercado. Com o título ele obtém recursos e com o recurso ele faz investimento, não é isso? Então, na verdade, são recursos privados também. Mas só que são recursos privados através de uma operação financeira. Nesse outro caso, é recurso privado, mas através de outro tipo de recurso. O recurso que vem da tarifa. Agora, lógico que a tarifa, ele tem que comandar a gestão daquela atividade, porque é de 20, 30 anos e ele não vai ficar na mão de um outro operador para que ele tenha a rentabilidade prevista para justificar aquele investimento que ele fez.
Agora, não existe, primeiro que não existe isso que você falou, de algum lugar que não tenha nada. Não existe, esse lugar não existe. Sempre tem algumas coisas. E o que se pretende é isso, é que esse recurso seja feito para expandir os serviços. Eu citei, né, a minha experiência pessoal, por exemplo, foi essa, foi lá de Região dos Lagos. Então, lá foi reabilitada uma antiga estação de tratamento da Álcalis, que estava abandonada, porque a Álcalis, inclusive, já estava fechando. Foram construídas estações de tratamento em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio, em Búzios e em Arraial do Cabo. Então, e além disso, também no caso de esgoto, foram feitas algumas redes, não todas ainda de acordo com o cronograma, porque na época o Firmino nos convenceu a fazer aquela captação de tempo seco, então os esgotos são encaminhados diretamente para a estação antes da rede ficar pronta. E no caso de água, foram feitas algumas extensões para áreas da cidade que não eram abastecidas, porque eram mais afastadas, em morros, etc. E no caso de Búzios, que não tinha água nenhuma, foi feita uma nova adutora, novas estações booster, né, para levar água até lá. Então, realmente, isso só se justifica, como eu falei, como uma forma de operação de viabilizar o investimento, que é capital intensivo, e capital intensivo que hoje você não consegue este capital através de uma operação simplesmente de colocar título de mercado. Só isso. Deixa eu dar uma... Bem, Alexandre, eu não entendi que você falou que cortou o abastecimento, eu não entendi direito. Águas? É. É que ela queria fazer uma adução para abastecer o condomínio, que tinha a distribuição própria. Você tinha, por exemplo, um abastecimento de água subterrânea interno no condomínio. Tinha toda subterrânea E eles queriam que você ligasse a rede deles. Aí vamos olhar. Agora eu entendi. Reclamando da operação deles. Pois é, mas até complementar, até porque eu conheço esse assunto, porque eu, quando assumi lá a CAEMP, nós pegamos o projeto de água de Itaipava, que pega água naquele imundo Rio Santo Antônio, entendeu? Quando a nossa proposta era pegar água lá em cima em Teresópolis e trazer ela limpa até embaixo. Mas o Moreira já tinha acertado com o Paulo Rates antes, e tinha que ser, porque tinha que ser aquela estação de tratamento que eles conseguiram vender para Itaipava. Então você vê a dificuldade que tem às vezes, não é? Uma situação como essa. Então foi feita uma estação que realmente tratava 15 litros por segundo, uma coisa assim, e pegava água naquele rio que é horroroso, o Rio Santo Antônio. Eu me lembro, levei até Sinamon lá para ver se ele não dava um laudo para impedir que a gente fizesse aquilo. Mas acabamos fazendo, e aí quando entrou a Água do Imperador, que é essa empresa lá do Susequinde, né? Susequinde, que é o que inventou a Água do Imperador, com dinheiro da Carioca. Mas eles arrasaram essa estação e fizeram outra, uma estação decente. Realmente a estação que eles fizeram é muito boa, porque a que eu fiz e deixei lá era uma porcaria. Só para você ter um detalhe. Agora, antes não tinha nada, então todo mundo se virava. Aquela situação. Como é serra, onde lá chove muito e tem muita água em manancial, e geralmente as pessoas se viravam na base da água de mina ou de poço. Mas eu queria trazer uma informação aqui. O meu amigo Luiz Edmundo colocou uma questão, talvez ele não tenha essa informação que eu vou dar para ele. O que é colocado publicamente é que Águas de Niterói, é isso que ele falou aqui. É uma maravilha, 100% e tal, parará. Só que Águas de Niterói não tem água. Eles pegam água da SEDAI. E eles passaram cerca de 10 anos pagando 1 centavo o metro cúbico. Sabia disso? Sim, sim. 1 centavo o metro cúbico. Quer dizer, o custo da água para a SEDAI deve estar hoje em torno de R$ 1,20, R$ 1,30. A SEDAI conseguiu, na justiça, que eles pagassem, parece que agora eles passaram a pagar, uns 2, 3 anos atrás, o valor do custo da água, R$ 1,20. Mas passaram um tempo enorme, pagando 1 centavo. Ou seja,
A população, Não pagava, eles depositavam em juízo. a população do estado do Rio de Janeiro Mas, fazia um aporte para Águas de Niterói, para que eles pudessem atingir essa maravilha que eles vendem aí. Bom, deixa eu fazer aqui uma outra questão. Mas aqui você atribui essa divergência. Quer dizer, por que compravam a um centro? Quem é que deu esse preço? não. Não vamos entrar nisso, Isso não. é complicado, porque não houve um contrato, digamos, limpo. Foi a insegurança jurídica. Quer dizer, Niterói entrou na justiça e garantiu que a interesse lá, mas sem a SEDAI querer. Então isso ficou um eterno... Foi uma briga aí danada. Mas o que acontece é que eles não pagaram. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas eu gostaria de ter, por exemplo, o otimismo do meu amigo Luiz Edmundo. Mas não tenho, não. Porque a experiência que eu tenho com a empresa privada, não sei se colocando isso em contrato, eu não vi ainda um contrato do tipo que ele está pregoando aqui. Eu realmente não vi, né, não conheço. Normalmente os contratos eles são muito favoráveis à empresa privada. Pode ser que se houver um contrato onde essas questões estejam bem amarradas e com obrigatoriedade, porque, na verdade, o que a gente sabe, por exemplo, Tucumã, o exemplo de Tucumã, na Argentina. Tucumã fez a privatização, o parlamento de Tucumã aprovou, e eles disseram que não ia aumentar, não ia ter aumento de tarifa, durante 2 anos. 6 meses depois, eles quiseram aumentar a tarifa. Aí propuseram ao parlamento Tucumã para aumentar a tarifa, o parlamento negou. O que eles fizeram? Diminuíram a qualidade da água, economizaram em produto químico. O que aconteceu? Tucumã expulsou a empresa privada de Tucumã. Quer dizer, o que a gente tem de exemplos, sabe, são exemplos muito complicados do ponto de vista do dinheiro novo. Eu não vi ainda dinheiro novo, dinheiro da empresa privada. Você pega, vamos expandir isso. Pega o metrô do Rio de Janeiro, privatizar a roleta do metrô. Privatizar a roleta, porque, porra, para botar 1 metro de trilho tem que ser com recursos do governo, porra. Não tem, sabe? Então você pega qualquer... Então é complicado. A relação público-privada no Brasil é uma relação muito complicada. Eu queria dizer que eu até compreendo o otimismo que o Luiz está preocupado em resolver o problema. Não é? Agora, eu estou vendo que não dá para a gente casar com o inimigo, porque os caras não atendem, sabe? Eles não colocam dinheiro. A verdade é essa. Qual é a opinião de vocês sobre os serviços? Você pode falar, vem aqui, por favor. Márcio Henrique, seu nome. Márcio Henrique, tentar fazer uma exposição curtinha para entender o que é. Por favor. O assunto é suficientemente complicado e tem uma confusão muito interessante aqui. Não é? A questão fundamentalmente é como é que se faz investimento em serviços de utilidade pública. Não é? Todo mundo sabe que nós temos problemas fiscais. O Clóvis colocou muito bem o seguinte: olha, em alguns países privatizaram, agora estão estatizando. Isso daí nos indica a seguinte questão: não existe nenhuma natureza intrínseca em nenhum setor da economia para ser privado ou estatal. No início dos anos 50, a indústria automobilística no Brasil era estatal, era a FENEMER. E o serviço de energia elétrica era privado e estrangeiro, era Light. Quando você chega no final dos anos 70, você tem um setor automobilístico forte, estrangeiro e privado,
e a nossa Eletrobras fazia energia elétrica. Então, não existe natureza intrínseca. Essa é a primeira questão, tá certo? Que a gente tem que tomar cuidado, porque forças produtivas é uma coisa, em homenagem ao nosso amigo que está citando marxistas aqui, não é? Relações de produção é outra, são outras coisas. Essa é a primeira questão. O que nós estamos discutindo aqui, e ele levantou muito bem, é a questão da concessão. Como a nossa lei de concessão, que teve no FHC o seu grande, tá certo, elaborador, foi uma lei de concessão, quando ele era senador, para transferir ativos existentes, como o Alexandre colocou muito bem. Ela nunca foi pensada para fazer investimento. E nunca foi pensada porque o senhor tocou num ponto muito interessante. Esses ativos são muito complicados de quem é. Existe uma questão que é a reversibilidade dos ativos, que mata que o concessionário possa fazer investimento. Porque quando eu sou concessionário, quando eu faço um investimento, aquele investimento não é meu. Eu não posso sequer, Carlos Montes, financiarizar esse negócio. Eu não posso lançar um título no mercado, não posso captar recursos no mercado, porque eu não posso dar em garantia um investimento fixo que eu estou fazendo. É o capitalismo mais anacrônico que tem, que ele esteriliza o capital, ele impede a alavancagem. Então a questão fundamental é, antes de tudo, se quer fazer investimento, nós precisamos fazer investimento nesse setor. É possível fazer investimento com concessão. É possível. Mas tem que mudar a lei de concessão. Você tem que criar modificações legais nessa lei ou fazer uma outra, de maneira que os ativos da concessão adquiridos ao longo da concessão possam ser dados em garantia. Agora, os 3 engenheiros sabem muito melhor do que eu não posso dar, tá certo? Uma usina hidrelétrica, uma estação de captação de água em garantia para o setor privado. Porque aquilo não é divisível. Eu não posso. Como é que eu vou dar aquilo em garantia? E aí, meu amigo, o que acontece é o seguinte: só existe um ente que pode pegar aquilo em garantia, que é o Estado. E aí o Estado passa a ter 2 funções. Porque ele é o poder concedente, sempre será, tá certo? Mas ele será o credor hipotecário, tá certo? Numa relação aonde que ele pode financiar, pode dar o aval àqueles investimentos e pode retomar esses investimentos em caso da concessão não funcionar bem. O Dark está aqui, ele sabe melhor do que eu o que nós sofremos no BNDES, na diretoria do LES, para retomar as concessões mal feitas, tipo a AES. O que nós sofremos. Por quê? Porque o governo não tem. O governo deu a concessão, o banco acreditou numa coisa chamada Project Finance. Bom, Project Finance não garante porra nenhuma. Agora eu vou falar palavrão porque o Olavo de Carvalho já fala que a gente pode falar. Tá certo? Mas não garante nada. Não, tá certo? Não garante nada. Porque se o projeto não funciona, você não tem as finanças. Então não garante nada, você tem vento. Então o nosso negócio aqui, para encerrar, Carlos, é discutir essencialmente o seguinte: ou se mexe na lei de concessão e começa a resolver essa coisa de como financiar o investimento, e nós precisamos fazer investimento em infraestrutura, saneamento inclusive, ou não vamos a lugar nenhum. Muito bem. É bom, muito bom. Eu me lembrei, queria dar uma notícia aqui que eu acho interessante, seguindo numa reunião no Clube de Engenharia uma semana atrás, o presidente do VLT, ele explicou a situação que está ocorrendo lá, que é até e é relativa a esse tipo de negociação. Quer dizer, o VLT para a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma implantação não custou nem um tostão, zero. Como também não custou o túnel Marcelo Alencar, como não custaram muitas coisas, né? Quer dizer, tudo foi feito através de um arranjo financeiro. Como é que foi o arranjo financeiro do VLT? Eu estou dizendo até porque ele não falou em público, mas depois eu vi ele em privado,
né, no privado, que é possível que no fim do mês agora pare o VLT. Parar. Por quê? Como é que foi o negócio? O governo federal, naquele Pacto da Mobilidade, colocou metade do dinheiro, 500 milhões, aproximadamente. Os outros 500 milhões foram colocados pela concessionária. Como é o nome dele? Bom, é a mesma. 500 milhões foi a concessionária. Bom, esses 500 milhões da concessionária fecharam no mais ou menos 1 bilhão que custou o VLT. Bom, o VLT agora tem a concessão por 25 anos, se não me engano, e ele pega as receitas. Mas para a prefeitura assumir os ativos, os trens, as oficinas, tudo isso, não, a prefeitura ficou obrigada a pagar 9 milhões de reais por mês durante 10 anos. Então, quer dizer, é como se tivesse financiado essa parte que as empresas colocaram. É lógico que o dinheiro do Pacto Mobilidade não, que foi não reembolsável, mas os 9 milhões por mês, que não é grande coisa, convenhamos. Acontece que a prefeitura, há mais de um ano atrás, não faz esse aporte. E isso é indiscutível, quer dizer, isso é, como é que se diz? É contratual. É calote mesmo. Então, como a prefeitura há mais de um ano não paga esses 9 milhões por mês, eles não pagam a Alstom. E a Alstom, como não paga a Alstom não dá a chave para fechar todo o sistema que está chegando na Central do Brasil. E como também não fecha todo o sistema, a demanda de passageiros é muito menor do que aquela estimada. E, portanto, a receita deles é muito menor do que estava previsto. Era uma coisa no entorno de 200 mil passageiros dia e não dá nem 100. Hoje em dia não chega a 100 mil passageiros dia. Porque o sistema não está completo, inclusive. E porque não foram feitas também as integrações com os outros modais. Em resumo, eles estão tomando um fumo danado na receita e que não está ocorrendo por conta de inadimplência da prefeitura e não recebem um ano aquilo que é, agora me veio a palavra, incontroverso. E ele falou que por conta disso, eles não têm outra alternativa, então seja parar. Agora você veja o problema de parar. Parar o VLT não vai acontecer nada, porque ninguém vai ser muito prejudicado, que aquilo não é para levar ninguém de casa para o trabalho, é para fazer a integração dos modais. As pessoas vão, como ele falou, nós temos como concorrente a pessoa andar a pé, só isso, entendeu? É diferente, por exemplo, do caso que está ocorrendo hoje, que a gente ainda não sentiu aqui a situação, que é a Conlurb que está parando. Não sei se vocês sabem, está havendo uma greve hoje, 2 greves, na verdade. Uma greve dos funcionários e a outra é o lockout da empresa que opera as estações de transferência e o aterro de seropédica. São 2. Uma... Entenderam? Olha que coisa grave. Porque também a prefeitura não está cumprindo, no caso do lockout, né, não está cumprindo com os pagamentos mensais das estações de tratamento, de transferência e com aterro seropédico. Então, vejam só como é que o negócio é complicado e que envolve sempre essa questão de como fazer o financiamento e como fazer de uma maneira segura e que não tem essa incerteza jurídica, operacional e política. É verdade. E acho que foi uma boa discussão. Mais alguém quer fazer algum comentário? Doutor Alexandre, o senhor não está, fique tranquilo. O senhor gostaria de explicar mais um pouco. Vem cá. Por favor, faça um pouco de ginástica, vem aqui. A questão do monopólio é essa. O monopólio é regrado pelo setor de Estado, seja município e tudo mais. Muda o coisa, o cara diz, não pago. Aí acha que alguém vai botar algum dinheiro num negócio desse, que muda, entra o Bispo Macedo, eu não pago. Não. Não dá. E essa questão se traduz também, lá vou eu, né, na questão do petróleo. Você não tem nada de monopólio de refinaria. O que o cara quer é a refinaria da Petrobras
A coisa que eu falei, está depreciada, amortizada, vai ser vendida na Bacia das Almas, querido. Agora, você viu, esse negócio lá, o FHC abriu esse monopólio. Você viu alguém botando dinheiro numa nova refinaria que não fosse a Petrobras? Não existe. A Petrobras fez ali, sei lá, o Itaboraí, aquele negócio que não termina. Que não acabou. Não acabou, tem que vir privado. Não vai, porque o cara sabe que depois o Bolsonaro acorda ensandecido, dá um negócio lá que não vai aumentar. Esquece. Esse negócio não vem recurso externo, não vem recurso interno, se você não tiver o Estado conduzindo o processo de arrecadação e projeto, detalhe, investimentos. De um estatizante aguerrido. Bom, se ninguém mais tiver nada a comentar, eu vou dar por encerrado esse debate riquíssimo, em que as opiniões foram absolutamente importantes, inclusive em linguagens incomuns, mas demonstrando o que significou esse debate em termos de calor, enfim, não precisa ser saneado. Esse debate foi saneado, foi muito útil. Muito obrigado a todos, então, e um abraço. Complicado essa palavra. Um abraço. Não, Luiz, estão de parabéns. O negócio que você fala que eu...